Fala, jovens, tudo bem com vocês? Professor Isaac Santos na área. E hoje, para poder fazer uma aula especial para todos vocês, uma aula maravilhosa sobre história do Ceará, ó. Uma história do Ceará que você precisa compreender, tá certo? Então hoje a gente vai poder, então, se aprofundar sobre essa aula, né? Se aprofundar sobre essa trajetória do Ceará. Beleza? Então hoje a gente vai começar com a parte do Ceará colonial. Vamos lá pegar os antecedentes todos e tal, compreender como é que esse Ceará colonial vai se formando, tá certo? E a gente ainda vai falar depois sobre o período imperial, ou seja, tem muita coisa pra gente falar aí sobre a história do Ceará, que é massa demais. É só o filé, meu querido jovem, minha querida jova. Então venha comigo, come on with me. Olha aí, ó, bora simbora. Seguinte, meus queridos jovens, minhas queridas jovas, quando a gente fala sobre o Ceará no período colonial, eu preciso primeiramente que você entenda a chegada, né, a formação, né, das primeiras comunidades aqui no estado do Ceará, beleza? Antes mesmo da gente se chamar Ceará, né? É bom lembrar que a gente tem toda uma ocupação indígena acontecendo ali, né, no período, né, pré-1500, então toda a ocupação que acontece aqui com os povos tremembés, os povos cariris, os povos tapuis, então enfim, você tem uma infinidade de tribos indígenas que vão se espalhando por todo esse território que a gente conhece hoje como Ceará. Essas tribos indígenas, elas são aquele tipo que a gente chama de seminômade. O que é uma tribo seminômade? É uma tribo que durante um pouco de período, ou seja, temporadas, ela passa fixa em determinados lugares. Mas depois sai, né, logo depois, para poder buscar outros territórios para poder sobreviver, para poder se alimentar, etc e tal, né? Então a gente precisa observar que isso acontece principalmente porque o território aqui que a gente conhece como Ceará é um território que tem alguns problemas que eu posso poder, né, apontar como problemas de teor geográfico, de teor climático, como é o caso principalmente da seca, né? Então a seca faz com que muitos desses povos indígenas tivessem que migrar muitas vezes por esse interior do Ceará e para outras regiões do que a gente chama hoje de Nordeste. Isso principalmente porque eles precisam sobreviver. Por isso essas comunidades a gente chama de seminômades. Então essas primeiras comunidades nativas, esses primeiros povos indígenas aqui tem essa característica. Tá anotando isso, jovem? Anota, deixa de ser vacilão e vacilona. Então, primeira coisa é isso, tá certo? Segunda coisa, ó, vem comigo, ó, come on with me. Quais eram os modelos sociais e políticos dessas comunidades? Basicamente, os modelos sociais e políticos são: você tem uma comunidade patriarcal, certo? Numa das modalidades mais comuns que a gente vai ter aqui na América do Sul, que é uma distribuição do poder por antiguidade, mas também você vai ter o poder militar estando relacionado ali àquela divisão de poder dessas comunidades indígenas, certo? Mas o critério de antiguidade, o critério que a cultura leva em consideração os seus povos anciões, é um critério muito interessante da gente observar, que a gente vai observar em várias outras comunidades no Brasil. Só que aqui na região do Ceará, isso é muito mais forte, principalmente a parte da questão paternalista, ou na verdade da questão patriarcal, melhor dizendo, beleza? Então são essas caracterizações gerais que a gente vai ter. É bom lembrar que essa região é uma região muito rica em termos de fósseis, beleza? Ou seja, toda a reflexão que nós temos sobre essas comunidades antigas que ocuparam essa região é uma reflexão baseada em uma quantidade de fontes, né, naturais, inclusive, muito grandes, beleza? O que em outras regiões do Brasil a gente não tem tão forte, né? Então, os institutos que nós temos aqui no Ceará que preservam, né, essa quantidade de fontes históricas são muito importantes exatamente para a gente poder garantir essa reflexão historiográfica. Tranquilo? Então, em termos de antecedentes, é basicamente isso. Agora, vamos lá. Os portugueses chegaram aqui, mas antes dos portugueses chegarem, a gente tem que compreender aí toda a dinâmica mundial que estava ocorrendo. Então, a gente chama esse período de período das grandes navegações, né? Qual é o período das grandes navegações? Basicamente, meu querido jovem, minha querida jovem, vamos supor aqui que eu sei desenhar um mapa, vamos só supor, tá certo? Eu tenho aqui a Europa, ó, tá a botinha que tá aqui, que é a Itália, o dentinho que tá aqui, que é a Grécia, aí tá aqui a África, aí, ó, como eu desenhei bem a África, aqui, ó, a Arábia, beleza? A região da Índia, o resto todo aqui, você sabe que é Rússia, beleza? Então vai subindo aqui, pronto, ó, tá vendo aí, ó? Beleza? É um pequeno mapa mundi, uma região, uma parte do mapa mundi, ó, África, tá certo? Europa, Ásia, aquela coisa toda, beleza? Você sabe que boa parte das especiarias vem de uma região que a gente chamava de Índias naquela época. Índias naquela época é o que você entende hoje como Índia,
como o Paquistão e parte até da China, beleza? Onde você tinha a parte da Rota da Seda, etc e tal, tá certo? Então há uma produção de especiarias muito forte naquela região. Como é que eu consegui essas especiarias, né, na Europa? Eu tinha duas rotas para conseguir, principalmente. Uma rota marítima, ó, pelo mar Mediterrâneo, e outra rota, ó, terrestre, onde eu atravessava a região de Constantinopla, beleza? Que era a capital do Império Romano do Oriente. Aí, ó, tá anotando tudo isso? Vem comigo, ó. O que aconteceu basicamente? Essas duas rotas principais para se chegar e pegar as especiarias. Só que em 1453 aconteceu um evento. Sabe aquele evento que muda tudo? Pronto, foi isso. A queda de Constantinopla. Quando Constantinopla cai em 1453, lembra que essa era uma das passagens que eu conseguia para chegar até as Índias? Pois é, agora eu não vou ter mais essa passagem, porque os turcos otomanos fecharam ela. Ou seja, eu só tenho quantas? Uma passagem agora. Só uma, que é a passagem marítima. E aí, se tu é um italiano que vende especiarias por essa passagem marítima aqui, tu sabe que é só tu que vende especiarias. Tu vai continuar vendendo no mesmo preço que tu vendia outrora? Não. Só tu tem um monopólio. Então tu vai botar lá em cima o valor dessas especiarias. E foi isso que os povos italianos fizeram. Botaram o preço lá em cima, beleza? O que fez com que todo mundo se desesperasse na Europa e buscasse novas rotas para chegar até as Índias, certo? Tem um país que já estava navegando, ó, já estava navegando nessa região. Esse país era Portugal, beleza? Já estava navegando, ele conseguiu dar a volta na África, conseguiu essa passagem para as Índias, e quando Portugal chega lá, todo mundo vai dizer, meu Deus, isso é fabuloso, porque Portugal ganhou muito dinheiro, então todo mundo vai ter inveja e vai querer fazer o quê? Navegar que nem Portugal. Chegar através de uma nova rota até as Índias. A Espanha, vizinha de Portugal, tentou fazer a mesma coisa, dando a volta no mundo. Foi aí que os espanhóis bateram de frente com a região que você conhece hoje como América. Ou seja, há um fluxo muito grande de espanhóis vindo da região da Europa para cá. E aí, quem é o primeiro a chegar nessa região? Essa região que você conhece hoje como Brasil. É um português ou um espanhol? As fontes históricas nos apontam que o primeiro a chegar aqui é um espanhol. Inclusive, ele chegou aqui, ó, no Ceará, meu chapa. É um rapaz chamado de Vicente Pinzon. Vicente Pinzon, em fevereiro de 1500, é o primeiro a chegar aqui no Ceará. É o primeiro a chegar na região que você conhece hoje como Brasil. Professor, mas por que ninguém chama o Vicente Pinzon de o nosso Pedro Álvares Cabral, o cara que supostamente descobriu o Brasil? Porque, como eu disse, ele é espanhol. E existia um acordo entre Espanha e Portugal, chamado de Tratado de Tordesilhas, e esse acordo fazia com que a Espanha não pudesse reconhecer nenhuma das áreas que não eram parte, do acordo entre ela e Portugal. E essa área, que corresponde hoje como Brasil, não fazia parte do acordo entre Espanha e Portugal. Por isso, o Vicente Pinzon não pode dar ganho de causa ali. Ele fica aqui no Ceará, conhece essa região e depois ele vai-se embora. Só o Pedro Álvares Cabral, quando ele chegar lá na região da Bahia, lá na região do Porto Seguro, é que ele vai poder dizer, conseguimos achar um território novo. Beleza? Então, o Vicente Pinzon é o primeiro. Chegou. Professor, depois Pedro Álvares Cabral chega, 1500, show de bola. E o que é que vai acontecer depois disso, professor? Vai acontecer o seguinte, olha só. Pensa só comigo o que é que vai rolar. É hora de colonizar o território brasileiro. Só que Portugal está muito mais importante, ou seja, muito mais preocupada na questão de comércio com as Índias. Então, Portugal, durante 30 anos, deixou o Brasil meio de lado, entendeu? Durante 30 anos, Portugal ignorou o Brasil. Só que quando esse comércio com as Índias começa a entrar em decadência, Portugal começa a pensar, eu preciso explorar novos territórios, então eu vou explorar o Brasil. E aí, quando Portugal resolve explorar o Brasil, ele faz, então, um modelo que a gente chama de capitanias hereditárias. E aí, o que Portugal vai fazer? Vai pegar o território que corresponde a eles, de que você conhece hoje como Brasil, vai dividir em 15 faixas de terras. Essas faixas de terras eu chamo de capitanias hereditárias, e Portugal vai entregar a algumas pessoas, que são pequenos nobres, que são fidalgos, que são pessoas importantes ali para a corte. Uma dessas capitanias é a capitania do Ceará Grande, beleza? Que corresponde a gente hoje em dia, certo? E aí ela foi dada a um rapaz chamado de Antônio Cardoso de Barros.